Neste exato momento, Nicolas Ferreira está em algum lugar da BR-040. Pelo menos é o que ele quer que você acredite. Porque nas últimas 48 horas, a internet brasileira explodiu com algo que ninguém esperava ver. Vídeos comprometedores, flagrantes que não deveriam existir. Nicolas dentro de um carro, confortavelmente sentado, entre os trechos que ele deveria estar caminhando. E enquanto isso acontece em tempo real, Flávio Bolsonaro desapareceu do Brasil, literalmente. Apagou suas redes sociais no sábado à noite e reapareceu do outro lado do mundo, em Israel, ao lado de Benjamin Netanyahu, um homem acusado de genocídio pela Corte Internacional. 2 movimentos, 2 políticos, 48 horas e um plano coordenado que acaba de desmoronar diante de milhões de brasileiros. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar 72 horas. Sábado de manhã, Flávio Bolsonaro acorda e decide cometer um crime. Ele pega um vídeo do presidente Lula, edita, corta, manipula. O resultado? Um vídeo falso mostrando Lula dizendo que pobre não tem que estudar, só trabalhar. A mentira era perfeita, brutal, calculada para doer. E funcionou. Em poucas horas, 50 milhões de brasileiros viram aquela farsa. 50 milhões acreditando que Lula, o homem que construiu 23 universidades federais, mais do que todos os presidentes brasileiros juntos, estava agora dizendo que pobre não merece educação. Domingo à noite, a pressão explode. Flávio apaga tudo, mas é tarde demais. Os prints estão por toda parte. As provas salvas. O crime cometido. E na segunda-feira de manhã, Flávio Bolsonaro não está mais no Brasil. Ele está em um avião rumo a Israel. Enquanto isso, também na segunda-feira, Nicolas Ferreira posta um vídeo. Ele está de pé, olhos fechados, mãos entrelaçadas. Orei para que Deus me desse uma ideia, ele diz. E qual foi a ideia divina? Caminhar 240 quilômetros de Minas Gerais até Brasília para trazer luz aos fatos e protestar contra a prisão de Bolsonaro. A sincronia não poderia ser mais calculada. Flávio comete crime, foge para Israel. Nicolas vira mártir em uma caminhada. 2 movimentos, um objetivo. Mas qual? Você precisa entender o que estava acontecendo nos bastidores enquanto esses dois encenavam seu teatrinho. Escândalos gigantescos estavam prestes a explodir. O Banco Master, com conexões diretas à família Toffoli, estava sendo investigado pela Polícia Federal. Movimentações suspeitas, transferências milionárias sem justificativa. Empresários ricos usando instituições financeiras para esconder patrimônio. A CPMI do INSS revelava um esquema bilionário de desvios. Pastores evangélicos, donos de fortunas inimagináveis, criando falsas pequenas igrejas para desviar recursos públicos destinados a aposentados. Gente que deveria estar cuidando de almas estava, na verdade, roubando de viúvas e idosos. E Damares Alves, a ex-ministra, havia acabado de soltar uma bomba que sacudiu o Brasil evangélico. Ela acusou publicamente grandes líderes religiosos milionários de usarem templos como fachada para lavar dinheiro e sonegar impostos. Estamos falando de homens ricos que pregam prosperidade enquanto embolsam milhões em dízimos que nunca pagam imposto. Estamos falando de uma operação coordenada entre política e religião para desviar bilhões do povo brasileiro. E tem mais. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo que muitos já veem como candidato à presidência em 2026, tinha um problema sério nas mãos. Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, havia doado 5 milhões de reais para campanhas políticas da direita. 2 milhões direto para Tarcísio, 3 milhões para o general Braga Neto, vice de Bolsonaro. O dinheiro estava aparecendo. As conexões entre políticos milionários, empresários bilionários e pastores corruptos estavam sendo reveladas ao vivo.
O momento não poderia ser pior. Com a prisão de Bolsonaro ainda fresca, com investigações avançando, com nomes de peso sendo citados, a extrema-direita precisava de uma cortina de fumaça. E precisava rápido. Então, a solução foi brilhante na sua crueldade. Flávio ataca Lula com uma fake news devastadora sobre educação. Nicolas vira um mártir religioso caminhando pelo Brasil em nome dos perseguidos. O objetivo? Tirar os holofotes dos crimes reais, roubo de recursos públicos, corrupção de pastores ricos, lavagem de dinheiro de empresários milionários e colocar na suposta perseguição aos conservadores. Transformar criminosos em vítimas. Transformar investigações legítimas em ditadura judicial. E usar a fé do povo como escudo. Esse era o plano. Vamos falar sobre o crime que Flávio Bolsonaro cometeu. Ele pegou um vídeo onde o presidente Lula estava discursando na Casa da Moeda, no dia 16 de janeiro. Lula falava sobre a história da educação no Brasil. Ele imitava, com o tom de voz dele mesmo, esse foi o erro, o discurso das elites brasileiras que sempre disseram: pobre não precisa estudar, pobre tem que trabalhar. Lula estava criticando essa mentalidade. Ele estava dizendo que essa visão é errada, que pobre tem direito a ser médico, engenheiro, professor, que não basta ser pedreiro, profissão digníssima, ele ressaltou, mas que é preciso ter a opção de escolher. Flávio pegou esse trecho, cortou o contexto e fez parecer que Lula estava defendendo a ideia que ele criticava. Editou como se Lula estivesse dizendo: pobres devem apenas trabalhar, não estudar. A ironia é brutal. Lula construiu 23 universidades federais, mais de 100 institutos federais, triplicou a verba da educação em 8 anos, levou universidade para o Nordeste, para o interior, para lugares onde filho de pobre nunca tinha visto um campus universitário. E agora, Flávio Bolsonaro, filho do homem que mais cortou verba da educação na história do Brasil, estava acusando Lula de ser contra a educação para pobres. O vídeo viralizou. 50 milhões de visualizações, comentários furiosos, compartilhamentos indignados. A máquina de fake news funcionando em potência máxima. Missão cumprida, ou quase. Domingo à noite, a pressão começou. Advogados avisaram: isso é crime eleitoral. Disseminação de fake news, manipulação de imagem. As pessoas começaram a pedir o contexto completo. A deputada Érica Takimoto, que estava no evento, postou explicando que Lula estava imitando o discurso alheio, não dando opinião própria. Flávio apagou o post. Mas a internet não esquece. Prints por toda parte. Vídeos salvos. Provas arquivadas. O estrago estava feito, mas a evidência do crime também. E na segunda-feira de manhã, Flávio Bolsonaro não estava no Brasil. Ele estava em Israel, ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense sob investigação por crimes de guerra. Um homem que comanda um governo acusado de genocídio em Gaza pela Corte Internacional de Justiça. A pergunta é óbvia. Por que fugir exatamente agora? Por que Israel, de todos os lugares? A resposta oficial foi patética. Início de pré-campanha à presidência. Flávio está começando a campanha para 2026, fora do Brasil. Primeiro nos Estados Unidos, onde foi ignorado pela equipe de Trump. Agora em Israel, tentando beijar a mão de Netanyahu. Mas a resposta real é muito mais sinistra. E tem a ver com o que Israel realmente representa no mundo da desinformação digital. Aqui está o que a mídia tradicional não vai te contar. Israel não é apenas um país no Oriente Médio. É o centro global de produção de fake news. Literalmente. Existem galpões em Israel. Fazendas de celulares, eles chamam, com 100 mil aparelhos operando simultaneamente. 100 mil. Controlados por inteligência artificial, criando perfis falsos,
gerando fotos de pessoas que não existem, famílias inteiras inventadas, histórias de vida fabricadas. Esses perfis entram em redes sociais do mundo inteiro e começam a disseminar mentiras. Eles comentam, compartilham, atacam, defendem, criam tendências, manipulam algoritmos e fazem isso há décadas com o apoio direto do governo israelense. Os olavistas brasileiros, aquela ala do bolsonarismo obcecada por teorias da conspiração, aprenderam suas técnicas de desinformação diretamente de Israel. Olavo de Carvalho viajou para lá. Conheceu as pessoas certas. Trouxe o manual de volta. E agora, Flávio Bolsonaro vai para Israel logo depois de cometer um crime de desinformação no Brasil. Coincidência? Ele não está fugindo da justiça. Ele está se reunindo com os mestres da mentira, buscando conselho, buscando ajuda, buscando tecnologia para continuar enganando milhões de brasileiros nas eleições de 2026. Netanyahu não liga para o Brasil, mas ele liga para manter sua rede global de influência. E se ajudar Flávio significa ter um aliado na América Latina, um aliado que apoia genocídio em Gaza, que defende crimes de guerra, que levanta a bandeira de Israel acima da bandeira brasileira, então Netanyahu ajuda. Essa é a conexão. Não é política, é crime organizado internacional. Enquanto Flávio estava atravessando o Atlântico rumo a Israel, Nicolas Ferreira preparava sua performance aqui no Brasil. Segunda-feira de manhã, ele posta o vídeo que rodaria o país. Orei para que Deus me desse uma ideia para o que fazer. Ele diz, olhos fechados, mãos postas em oração. A imagem perfeita de devoção e sacrifício cristão. E qual foi a ideia que Deus supostamente deu a ele? Caminhar 240 quilômetros de Minas Gerais até Brasília. O objetivo declarado: protestar contra a perseguição injusta aos presos do 8 de janeiro e contra a prisão de Jair Bolsonaro. Nicolas chamou de Caminhada pela Liberdade e Justiça. Um ato simbólico para trazer luz aos fatos que estão acontecendo e combater a invisibilidade que, segundo ele, o sistema quer impor aos conservadores brasileiros. No vídeo, ele usa todas as palavras certas. Fala em oração, fala em sacrifício, fala em lutar pelo povo, fala em não ficar calado enquanto irmãos sofrem injustiças. É a performance perfeita para a base evangélica que o elegeu como deputado mais votado da história. Primeira postagem oficial da caminhada. Nicolas na BR-040, quilômetro 30. 3 homens robustos ao lado dele, claramente equipe de segurança ou apoio. Nicolas está vestido com tênis de corrida novinho em folha, calça jeans, camiseta branca básica. E aqui está o primeiro detalhe estranho. Nenhuma mochila nas costas. Nenhuma. Nenhum equipamento de caminhada. Nenhuma garrafa de água presa à cintura. Nenhum boné para proteger do sol de janeiro no Brasil Central. Nenhum sinal visível de que ele realmente pretende percorrer 240 quilômetros a pé sob o calor escaldante. Mas tem um detalhe ainda mais revelador sobre as prioridades desse homem. Nicolas Ferreira tem 2 filhas pequenas. A mais nova ainda é bebê. E ele está fazendo essa caminhada durante o recesso parlamentar, literalmente o único período do ano em que deputados federais podem e devem ficar em casa com suas famílias, cuidando daqueles que elegeram cuidar do Brasil. Mas não. Ele abandona a esposa sozinha, com 2 crianças pequenas, uma delas ainda em fase de amamentação, para fazer teatro político numa rodovia federal. A prioridade do deputado mais votado do Brasil não é sua família. Não é o trabalho legislativo que o povo mineiro espera dele. É marketing pessoal. É construção de imagem. É preparação para voos maiores em 2026. E a base evangélica que tanto valoriza a família tradicional, que tanto prega sobre o papel do pai presente, que tanto critica ausências paternas? Silêncio. Porque quando é político da turma deles, as regras mudam.
Se você está acompanhando essa história e quer entender os próximos desdobramentos, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tem muito mais revelação vindo por aí. Mas antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que realmente acontece por trás dos bastidores, longe da narrativa imposta pela grande mídia, então eu gostaria de te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Este canal é totalmente independente e não recebe qualquer tipo de financiamento externo. Tudo o que chega até você vem do trabalho, da pesquisa e da dedicação de quem acredita na verdade como missão. Se este conteúdo fez sentido para você, peço a sua ajuda para manter esse projeto vivo. O seu apoio é muito importante. Contribua com um Pix de qualquer valor, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Pode ser pouco, mas cada contribuição nos ajuda a manter esse projeto no ar. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar revelando o que muitos preferem esconder. Basta você escanear o QR Code da chave Pix, que está aparecendo agora na sua tela. E também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Feito isso, então agora vamos continuar. Ontem à noite, começaram a circular os primeiros vídeos suspeitos nas redes sociais. Nicolas Ferreira dentro de um carro, não em um ponto de parada oficial, não descansando após completar uma etapa, mas durante o trajeto, entre quilômetros que ele deveria, teoricamente, estar caminhando sob o sol escaldante de janeiro. Os vídeos eram curtos, filmados por pessoas que passavam pela BR-040 e reconheciam o deputado. Em um deles, Nicolas está claramente confortável no banco de trás de um veículo, conversando normalmente, sem nenhuma aparência de cansaço ou esforço físico. Em outro, ele aparece saindo de um carro próximo a uma placa de quilometragem, ajeitando a roupa antes de começar a caminhar novamente, claramente para ser filmado. Hoje de manhã, os flagrantes se multiplicaram exponencialmente. Twitter, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp, todos explodiram com evidências. Pessoas começaram a fazer cálculos simples. Se Nicolas começou ontem de manhã no quilômetro 30 e hoje de tarde está no quilômetro 70, ele caminhou 40 quilômetros em mais de 24 horas. 40 quilômetros que uma pessoa em condição física normal faz em 6, 7 horas caminhando? As contas não fechavam. E brasileiros são bons em matemática quando o assunto é detectar farsa política. Aí começaram as perguntas fatais que viralizaram. Cadê as câmeras filmando todo o percurso? Se é uma caminhada legítima por uma causa nobre, por que não fazer transmissão ao vivo? Por que não mostrar cada quilômetro, cada passo, cada momento de cansaço e superação? Porque se Nicolas realmente está caminhando 240 quilômetros por justiça e liberdade, como ele afirma, isso seria conteúdo de ouro. Transmissão contínua. Milhões assistindo. Engajamento recorde. Mas em vez disso, o que temos? Fotos estratégicas, vídeos editados, momentos cuidadosamente encenados. E então, para piorar tudo, André Fernandes aparece, outro deputado federal bolsonarista. Ele chega de Fortaleza para fazer companhia a Nicolas na caminhada. Quando exatamente? Segunda-feira. Plena segunda-feira de manhã. Dia útil de trabalho legislativo. André Fernandes deveria estar em Brasília, na Câmara dos Deputados, votando projetos, representando o Ceará, exercendo o mandato pelo qual recebe salário pago com dinheiro público. Mas não. Ele está na BR-040, em Minas Gerais, vestido para caminhada, sorrindo para câmeras, fazendo parte dessa produção teatral milionária, disfarçada de protesto popular. 2 deputados federais. 2 salários pagos religiosamente pelo povo brasileiro, abandonando suas funções constitucionais para fazer propaganda política travestida de ato religioso. A farsa estava desmoronando em tempo real, ao vivo,
diante de milhões de brasileiros conectados, sem mochila, sem equipamento adequado, sem transmissão contínua, com carro de apoio, com equipe profissional de filmagem, com deputados aparecendo e sumindo conforme a conveniência do roteiro. Nicolas não estava caminhando até Brasília. Ele estava produzindo uma campanha publicitária barata, filmada em etapas descontínuas, editada para maximizar engajamento em redes sociais, vendida como sacrifício religioso e coragem política. Vamos falar de números reais, não de teatro político. Nicolas Ferreira está no 4º ano consecutivo do seu mandato como deputado federal eleito por Minas Gerais. 4 anos representando um dos maiores estados do Brasil. 4 anos sendo o deputado mais votado da história brasileira. 6,5 milhões de votos nas eleições de 2022. 6,5 milhões de brasileiros depositaram confiança nele. Acreditaram que ele lutaria por empregos, educação, saúde, infraestrutura. Acreditaram nas promessas de campanha. Agora me responde, quantos projetos de lei Nicolas Ferreira aprovou nesses 4 anos que beneficiaram diretamente Minas Gerais? 0. Quantas leis ele criou que melhoraram concretamente a vida dos mineiros que votaram nele? 0. Quantas emendas parlamentares ele destinou para construir hospitais, reformar escolas, asfaltar estradas no interior mineiro? Você já sabe a resposta, mas ele tem tempo de sobra para caminhar 240 quilômetros, para fazer vídeos diários, para postar stories emocionantes, para vender a imagem de mártir perseguido enquanto recebe salário de deputado federal, R$35 mil por mês, pagos religiosamente com dinheiro dos impostos do povo. E quer saber o que é tragicamente engraçado nisso tudo? Ele está imitando sem saber, ou talvez sabendo e não ligando, a coluna Prestes. 25 mil quilômetros. Luiz Carlos Prestes, comunista declarado, atravessou o Brasil inteiro de ponta a ponta, lutando contra a ditadura de Getúlio Vargas entre 1925 e 1927. 25 mil quilômetros a pé. Sem tênis com tecnologia de amortecimento, sem estradas asfaltadas, sem GPS, sem carro de apoio climatizado, sem equipe de filmagem profissional, sem patrocínio, sem salário de deputado garantido no final do mês. Apenas convicção, coragem e compromisso real com uma causa. Nicolas vai fazer 240 quilômetros, com tênis importado, com equipe completa de suporte, com veículos climatizados para quando cansar, com fotógrafos profissionais capturando os melhores ângulos, com editores preparando conteúdo para maximizar engajamento. A comparação não é apenas ridícula, é ofensiva a qualquer pessoa que conhece minimamente a história do Brasil. E tem mais uma camada de cinismo que precisa ser exposta. No quilômetro 10 da caminhada fake, Nicolas fez uma homenagem especial. A quem? A Clesão. José Acácio Cereri Filho, conhecido como Clesão, um homem comum que morreu após participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Nicolas postou nas redes: Clesão vive, com uma foto do homem, culpando diretamente o ministro Alexandre de Moraes pela morte. A narrativa é simples. Clesão foi preso injustamente, sofreu maus tratos e morreu por culpa da ditadura do judiciário. O cinismo aqui é tão profundo que chega a ser insuportável. Clesão morreu porque foi iludido, manipulado e instrumentalizado pela extrema-direita brasileira, porque acreditou nas mentiras sobre eleições roubadas, porque foi convencido de que haveria um golpe militar para salvar o Brasil, porque pessoas como Nicolas Ferreira, como Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro, encheram a cabeça dele com fantasias golpistas. Clesão foi até Brasília acreditando que estava lutando pela pátria. Foi incentivado a invadir os 3 poderes. Foi usado como massa de manobra por políticos milionários que nunca pisariam pessoalmente naquele cenário de caos. E quando tudo desmoronou, quando a tentativa de golpe fracassou,
quem pagou o preço. Gente como Clesão, gente comum, gente iludida. Enquanto os líderes do movimento, os filhos milionários de Bolsonaro, os empresários ricos que financiaram, os generais que articularam, continuam livres ou em prisões domiciliares confortáveis. E agora, Nicolas tem a audácia de usar a morte que ele ajudou a causar como ferramenta de propaganda política. Transforma a vítima da sua própria mentira em mártir da sua narrativa conveniente. Aqui está o que deveria ter acontecido. Flávio posta fake news sobre Lula. Mídia repercute. Nicolas começa a caminhada heróica. Mídia cobre. A narrativa dominante vira. Conservadores perseguidos lutam pela liberdade. Banco Master desaparece das manchetes. CPMI do INSS vira notícia velha. Damares e os pastores milionários são esquecidos. Tarcísio de Freitas e os 5 milhões suspeitos somem do radar. Esse era o plano. Cortina de fumaça perfeita. 2 movimentos coordenados para esconder uma dúzia de crimes. Mas aqui está o que realmente aconteceu. Flávio é exposto como criminoso que comete fake news e foge para país especializado em fake news. A conexão fica óbvia, grotesca, indefensável. Nicolas é flagrado fazendo teatro barato com caminhada fake, sem mochila, dentro de carro, com outro deputado aparecendo em dia útil, a farsa exposta em tempo real. E os escândalos voltaram ao centro das atenções, porque agora as pessoas estão perguntando: por que eles estão tão desesperados para desviar nossa atenção? O que estão escondendo? O plano não apenas falhou, ele ampliou a exposição dos crimes que deveria esconder. Então aqui estamos. Neste exato momento, Flávio Bolsonaro está em Israel, ao lado de um genocida, depois de fugir do Brasil após cometer crime de fake news. Nicolas Ferreira está em algum lugar da BR-040, fingindo caminhar 240 quilômetros enquanto é flagrado dentro de carros. 2 homens, um plano: desviar a atenção de escândalos bilionários envolvendo políticos milionários, pastores corruptos e esquemas de lavagem de dinheiro. Transformar criminosos em vítimas, usar religião como escudo, usar patriotismo como disfarce. O plano deu errado. A internet não perdoa. Cada mentira tem print. Cada farsa tem vídeo. Cada movimento desesperado é exposto em tempo real. Mas olha, esse canal aqui dá muito trabalho para produzir. Eu não dependo de partido, não dependo de corporação, não dependo de grupo econômico. Dependo de você. Se você não curtir, não compartilhar, não se inscrever, esse canal morre. E aí quem vai te mostrar esses bastidores que a mídia tradicional esconde? Então, curte o vídeo se essa análise fez sentido para você. Compartilha com amigos que precisam entender o que está acontecendo de verdade. Inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas revelações, porque vai ter muita coisa saindo nos próximos dias. E me responde aqui nos comentários. Na sua opinião, Nicolas vai completar essa caminhada fake ou vai desistir no meio do caminho? Quero ver suas apostas. Valeu pro pessoal de Recife que comentou em peso ontem. Vocês são demais. E olha, se você achou essa história absurda, precisa ver o próximo vídeo, porque a gente vai falar sobre as reações da família Bolsonaro a tudo isso e o que Michele Bolsonaro está fazendo nos bastidores que pode mudar completamente o jogo para 2026. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque uma coisa é certa, essa história está longe de terminar. E a pergunta que ninguém quer fazer, mas todo mundo deveria, é esta: quem coordenou esses 2 movimentos? Flávio e Nicolas agiram sozinhos ou alguém mandou? E se alguém mandou, quem é? E o que mais estão planejando? A Polícia Federal está investigando. Os próximos capítulos dessa história vão ser explosivos. E você vai querer estar aqui quando as respostas começarem a aparecer. Agora,
Se esta análise trouxe clareza, reflexão ou despertou em você o desejo de compreender o que realmente está por trás dos fatos, saiba que este canal só continua existindo graças ao apoio de pessoas conscientes como você. Aqui não há patrocínios, nem vínculos com grupos econômicos ou políticos. Há apenas compromisso com a verdade e com a liberdade de informação. Se este conteúdo fez sentido para você, contribua com um Pix de qualquer valor. Basta você escanear o QR Code da chave Pix que está aparecendo agora na sua tela. E também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Sua participação mantém viva uma voz livre, independente e necessária, num país onde poucos ainda ousam falar o que precisa ser dito. E se neste momento não puder contribuir financeiramente, deixe o seu like, comente e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Isso também nos fortalece e ajuda esta comunidade de pensadores livres a crescer cada vez mais.